Boa noite, a paz do Senhor, meus amados, graças a Deus por mais essa quinta-feira que o Senhor nos concede, esta rica oportunidade de nós estarmos trazendo esta pergunta e estarmos ministrando uma palavra ao teu coração. E vamos para a pergunta de quinta-feira passada. Qual foi o profeta que, estando preso, comprou um terreno? Então o nome deste profeta é Jeremias, está lá no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 7. Então vamos para a pergunta de quinta-feira agora. Quantos anos tinha Abraão quando teve Ismael? Quantos anos tinha Abraão quando teve Ismael? Então, meus amados irmãos, vai lá no nosso canal no YouTube, vai lá no comentário e responda esta pergunta. E não esqueça de compartilhar, assim como você compartilhava no Facebook, compartilhe também o nosso canal no YouTube para que mais pessoas sejam alcançadas para ouvir esta mensagem que vem direto do trono de Deus para o nosso coração. Então, o título da mensagem nesta noite é: que haja em vós o mesmo sentimento. Que haja em vós o mesmo sentimento. Se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Senhor Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o apóstolo Paulo, nas cartas aos Filipenses, ele vem enfatizar como o Senhor Jesus deixou a glória incomparável do céu e se humilhou-se como um servo, sendo obediente até a morte para o benefício dos outros. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós vemos tamanho amor pela humanidade. E esses versículos que nós estamos meditando neste exato momento, que haja em vós o mesmo sentimento. A Bíblia nos ensina que nós temos que seguir as pegadas de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E você já parou para pensar nesse sentimento que Jesus ele teve? E ele chegou ao ponto de demonstrar este sentimento. Olha a humildade integral de Cristo que deve existir nos seus seguidores, os quais foram chamados para viver com sacrifício e renúncia, cuidando um dos outros e fazendo-lhe
o bem. Olha o exemplo que Jesus nos deu de sacrifício. E ele vem nos ensinar que nós devemos ter o mesmo sentimento que ele teve. E para isso nós precisamos nos colocar numa posição do quê? De renúncia. Porque o eu do ser humano, ele sempre quer o quê? Prevalecer. Por isso que diminua eu e Cristo cresça em mim. Então isso se trata do quê? De renúncia. De você renunciar o teu eu e você olhar para o sacrifício de Jesus Cristo e você começar a ter o mesmo sentimento que Cristo teve por nós. Por isso que eu estou aqui hoje transmitindo esta mensagem ao teu coração. Porque esse sentimento, ele nasceu dentro de mim. Ele começou a florescer dentro de mim. E isso nos ensina a nos colocar na posição de servo, a estar pronto o quê? A servir. Claro que eu não estou na estatura de Jesus, mas eu estou prosseguindo nesta caminhada, porque o nosso eu, ele sempre quer o quê? Prevalecer. Por isso que esses versículos nos diz, sendo ele em forma de Deus. Sendo ele em forma de Deus. Jesus sempre foi Deus, pela sua própria natureza, igual ao Pai. Então nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. E nós vemos que Deus, ele enviou o seu único Filho ao mundo para a redenção do mundo, ou seja, para a nossa salvação. E a Bíblia vem nos ensinar que ele, sendo o Filho de Deus, ele se humilhou. Ele se sacrificou por toda a humanidade. E é interessante que a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Ou seja, a Bíblia está enfatizando para mim e para você, neste exato momento, que ele se esvaziou. Ele deixou de lado a sua glória celestial. Ou seja, ele deixou tudo para nos dar exemplo do quê? De humildade. E será que nós temos aprendido com essa humildade de Jesus? Aonde ele se esvaziou e deixou de lado sua glória celestial, para que hoje você tivesse a oportunidade de estar ouvindo esta palavra, para que hoje eu tivesse a oportunidade de estar transmitindo esta palavra, para que hoje eu possa ter a certeza da cidade santa a qual Deus ele foi preparar. E é interessante que ele se esvaziou de toda a sua glória. E olha, irmãos, como é profundo o que eu vou transmitir para você nesta noite. Ele se esvaziou de toda a sua glória, tudo para ser humilhado,
passou por sofrimento, sofrimento da incompreensão, dos maus tratos, do ódio e, finalmente, da morte, da maldição na cruz. Jesus, ele passou por tudo isso. Ele passou por todas essas humilhações para que hoje eu e você pudéssemos ter a oportunidade do quê? De uma vida eterna. Por isso que o versículo 7 e 8 diz assim: mas aniquilou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. A Bíblia ensina que o servo, ele sempre está pronto para quê? Para servir. E hoje nós precisamos nos colocar na posição de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A Bíblia está dizendo que ele se colocou na posição minha e na posição sua. Olha o exemplo que Jesus deixou, dizendo assim para mim e para você, que nós somos capazes também de suportar muitas vezes a humilhação, de suportar muitas vezes o desprezo, de suportar muitas vezes o ódio. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele passou por tudo isso. E o apóstolo Paulo frisa isso, que ele passou pela morte de cruz, para que hoje, nesta noite, eu e você pudéssemos estarmos recebendo esta palavra e termos a certeza que o sacrifício de Jesus não foi em vão, foi para a nossa redenção, foi para a nossa salvação. Então que você possa ter esta certeza dentro do teu coração, sabendo que todo o sacrifício de Jesus é para que você possa ter essa redenção. E eu espero você no domingo às 18h30, nós estaremos na live, então que você possa estar compartilhando conosco desta live, assistindo do teu lar, sendo impactado pela palavra de Deus e sendo fortalecido nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Então que Deus continue abençoando grandemente o teu coração e nos ajude a evangelizar através do YouTube. Compartilhe para que mais pessoas possam estar ouvindo esta mensagem de salvação e de libertação. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.